Mas o sono, ele é um comportamento muito interessante. Primeiro, porque se você dormir o que seria o indicado, você ficaria 1/3 da sua vida dormindo. Ele vive 90 anos, você dormiria 30. Ruinzão. Né? Dorme. O comportamento que, se ele existe, é porque ele é extremamente importante, né? Até onde a gente sabe, todos os mamíferos dormem em diferentes necessidades. Só que, assim, existem duas grandes coisas, dois grandes braços que induzem sono. O ciclo circadiano ajustado. Então, o sono é um componente de um ciclo circadiano maior, que a gente falou no outro episódio. O pessoal depois assiste lá para conferir. E existe uma outra coisa que a gente chama de sleep pressure, que é uma, digamos, pressão do sono, que é induzida principalmente por acúmulo de um neurotransmissor chamado adenosina. No ciclo circadiano envolve redução de cortisol e aumento de melatonina para induzir o sono, digamos que é esse braço hormonal. E no sleep pressure é principalmente acúmulo de adenosina, que é o quê? Para o seu cérebro gastar energia, eu vou tentar dar uma possível hipótese do porquê que você fica enxergando de forma geométrica. Para o seu cérebro funcionar durante o dia, estudar, resolver questões, não ficar irritado, porque não ficar irritado demanda esforço. O córtex pré-frontal tem que modular as áreas e tal, fazer coisas, enfim, tudo. Você precisa gastar uma moeda de energia que a gente tem no cérebro chamada de ATP. ATP. Trifosfato de adenosina. Então são 3 fosfato de adenosina. Quando você gasta um fosfato, ela vira difosfato. E quando você gasta de novo, vira monofosfato. Isso, entendeu? Monofosfato que de forte. Entendeu? Tá escrito o quê? Medo e amor? Fear e love. Caralho. Monofosfato de adenosina. O monofosfato de adenosina é um neurotransmissor que se liga a neurônios que desligam você. É perfeito, cara, porque você ficou o dia inteiro gastando energia, o seu cérebro começou a acumular adenosina, ele cansa você e você dorme. A cafeína, por exemplo, atua impedindo que a adenosina ligue no receptor. Ela entra na frente. Então o seu cérebro não percebe a fadiga. Por isso que reduz a percepção de fadiga. Qual que é o rolo, cara? Quando você tá com uma sleep pressure muito alta, e a sua, com certeza, o seu sono é por sleep pressure, por você estar cansado que você dorme, do que pelo ciclo circadiano, porque o seu ciclo circadiano é tudo cagado. Tá ferrado. O ciclo circadiano normalmente... Me dá uma água aí, por favor. O ciclo circadiano você acorda de manhã, algumas pessoas dormem um pouquinho mais tarde, outras um pouco mais cedo, mas nunca depois da meia-noite, por exemplo. Valeu. E o ciclo circadiano é um dos braços que induz o sono. O seu não existe. Não. Tá fora de jogo no momento. Eu concordo contigo. O lance é eu apago porque eu não aguento mais. Por cansaço. Exato. O sleep pressure. Você tem que segurar até não aguentar mais e aí você desliga. Só que qual que é a parada, cara? Esse sleep pressure, quando ele tá muito alto, como essa adenosina tá tão prevalente no cérebro ali naquele momento, ela pode acabar meio que desligando algumas regiões importantes no cérebro, como por exemplo a atencional, e deixando um pouco mais solta, entre aspas, regiões como a DMN, que é a rede de modo padrão que eu falei que liga quando você fica viajando na maionese. Tipo isso. Você está ali viajando de forma geométrica, talvez a sua DMN, que é a Default Mode Network, a rede de modo padrão, aumente. E já tem artigos mostrando que a rede de modo padrão tem efeito causal na criatividade. E talvez esse aumento de atividade seja o que faz você começar a enxergar coisas, assim, ficar meio como um modo criativo ligado que faz associações que antes eram improváveis. Talvez seja isso que aconteça. Eu já percebi também que quanto mais descansado eu chego, menos isso aí acontece. Perfeito. Então, menos sleep pressure. Isso. Você está mais descansado. E aí é uma coisa interessante, assim, né? Porque a rede de modo padrão, né? Que nem o Wesley falou, ela se alterna, ou seja, quando ela tem mais atividade, ela vai diminuir a atividade da rede dorsal da atenção. Uhum. Essa diminuição da rede dorsal da atenção te desconecta do ambiente. Então o cara está aqui falando e você está juntando os dois microfones para fazer um losango. Certo? Pirando muito longe. Isso. Então, e essa desconexão, ela é orientada por essa outra rede, essa terceira rede que a gente falou, que é a rede frontoparietal central executiva, mas tem uma terceira
rede que participa, que a gente chama de rede de saliência. A rede de saliência liga uma região que a gente chama de ínsula e uma região do córtex frontal que a gente chama de córtex cingulado anterior, certo? E ela é uma rede, basicamente, que ela detecta saliências, certo? Então, o que acontece? São saliências sensoriais, saliências emocionais e saliências cognitivas. Então, você está aqui falando com o cara, certo? Daqui um pouco você olhou isso aqui e viu que era articulado e reto. Daí você já pensou um triângulo. Você já completou, certo? Daí, pronto, capturou a tua rede de saliência. Ela aciona a rede frontoparietal que desliga você do ambiente e joga você para DMN. E aí você fica ali. Aí já era. Ô, Igor, olha só. Foi viajar.